E o nosso programa Em Foco está no ar para você ligado na tela da Rede Premium de televisão. Sempre trazendo bons profissionais para tirar as suas dúvidas, para esclarecer as coisas como funcionam dentro de cada área. E para isso damos continuidade com os profissionais lá da Clínica Aura, uma excelente clínica localizada aqui em Osasco, onde temos aí a parceria com a Elisa, a querida Elisa. Um abraço para você, Elisa, que está sempre ligada conosco e trazendo aí os seus profissionais para dar informações aos nossos telespectadores e também aos nossos internautas. Olha, gente, hoje o tema está bem interessante, pois existe um tema específico que as pessoas têm muita dúvida de como funcionam. Aliás, hoje nós vamos falar de duas coisas e uma, consequentemente, tem ligação com a outra. Eu estou com a Jumária, ela é psicóloga clínica, está também ao meu lado a Sabrina, que é nutricionista e fazem parte lá do time da Elisa, e a gente vai falar sobre comportamento alimentar e também sobre a cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução de estômago. É isso, queridas? Isso mesmo, Henrique. Sejam bem-vindas. Obrigada. Viu? Aqui primeiro está do meu lado a Jumária, que é a psicóloga clínica, e ali do outro a Sabrina, que é nutricionista. Façam uma apresentação de vocês, começando por você, Jumária. Bem, eu sou psicóloga clínica, trabalho na Clínica Aura já há mais de 5 anos e nos atendimentos atendo tanto criança, adolescente e adultos e vem das diversas necessidades e curiosidades do atendimento clínico. Muito bem, Sabrina. Bom, eu sou a Sabrina, eu trabalho na Clínica Aura já há 4 anos, sou formada pelo Centro Universitário São Camilo há 5 anos, então desde o início da minha carreira eu tô lá atuando dentro da clínica com tanto adultos, crianças, idosos, e a gente acaba tendo um atendimento interdisciplinar, então eu e a Jumária a gente acaba atendendo muitos pacientes juntas também, né? Por conta de transtornos, como a gente vai tratar hoje, por conta do comportamento que a gente precisa mudar também e precisa de uma atuação junto. Muito bom. É tratamento interdisciplinar, é isso? Isso. Muito interessante esse tipo de tratamento, essa modalidade, aonde um determinado problema, muitas vezes, não basta um profissional. 2 profissionais de áreas diferentes atuando juntos chegam numa resolução maior ou até mesmo ali num mais rápido avanço dentro do problema que a pessoa esteja passando. E hoje a gente vai começar falando de comportamento alimentar, um tema tão importante que envolve várias coisas no nosso dia a dia. Provavelmente você deve conhecer alguma pessoa que passou por algum problema envolvendo comportamento alimentar e a gente vai falar sobre isso agora, mais especificamente com a Sabrina, não é? Isso, comportamento alimentar são as nossas escolhas, o que a gente acaba escolhendo durante o nosso dia, e ele é caracterizado por nós mesmos. Cada um tem um comportamento alimentar. Então, não necessariamente um comportamento alimentar é um problema, é uma característica do indivíduo. Ele acaba recorrendo àqueles alimentos, ou aquela situação leva ele a recorrer àquilo. Uhum. E o que determina um comportamento alimentar? O comportamento alimentar ele acaba sendo determinado tanto pelo convívio familiar, então, dependendo, aquele bolo da avó que a gente gosta de comer quando a gente está triste, por exemplo, a avó fazia um mingau quando você era pequeno e você acaba recorrendo a ele como um lanche da tarde, então isso determina. Os fatores econômicos acabam determinando muito, então pessoas que têm poder aquisitivo menor acabam recorrendo a alimentos mais baratos. Convívio social, então sair com os amigos para o happy hour, para tomar uma cerveja. Isso determina um comportamento alimentar que é bastante frequente na sociedade hoje em dia também. A parte do psicológico, dos sentimentos também determinam isso. Então, pessoas que gostam muito de café, estão estressados, tomam café para meio que amenizar aquele estresse. Então, é muito determinado por essas coisas, pelas coisas cotidianas do nosso dia. Fome e saciedade também acabam determinando isso na nossa vida. Então, eu como aquele tanto de comida, isso me sacia, não preciso comer mais. Ou, por exemplo, a questão dos sentimentos também, que é um fator interno presente na gente que acaba determinando as nossas escolhas. Muito bem. Olha, essa parte do café eu senti que se deu uma indireta para mim, viu? Para todo mundo, as pessoas estão viciadas. viciadas. Tomar um café. Aliás, tem até aquele velho ditado, né? Primeiro o café, depois os problemas. Não é isso? Exatamente. É a política hoje em dia mundial, né? Todo mundo toma café o tempo inteiro. Olha, a Sabrina está falando aqui para a gente um conceito muito interessante do comportamento alimentar,
que leva, né, a transtornos alimentares, porque determinados padrões que a gente tem no nosso dia a dia são por conta de situações aonde a gente foi aprendendo a fazer, quer dizer, foi criando-se um padrão por repetição. E o nosso cérebro ele aprende pela repetição, né? Tanto é que tem aquela disciplina da programação neurolinguística que a gente entende isso. E aí, dentro dessa questão alimentar, muitas vezes a gente acaba fazendo más escolhas, não percebe que a gente está fazendo isso e vai perceber lá na frente quando vier a ter algum problema de saúde ou a coisa ficar mais séria, né, Sabrina? Exatamente. O que mais que você pode falar pra gente? Às vezes algum erro que acontece no meio do processo do comportamento alimentar. Então, às vezes uma certa pressão que ou a sociedade interfere nas nossas escolhas em questão de padrão de beleza, acabam desenvolvendo transtornos alimentares. Então, isso acaba sendo um erro no processo do comportamento alimentar que desenvolve esse transtorno, que também é uma coisa que está muito presente hoje em dia, né? As pessoas acabam desenvolvendo transtornos alimentares e não se percebem. É verdade. E, por exemplo, o que a gente pode reparar, assim, em alterações de comportamento nas pessoas que caracterizam um transtorno alimentar? Alterações que a gente consegue perceber hoje em dia, que são as mais frequentes. Desenvolvimento de anorexia, que é quando a pessoa acaba deixando de comer, se privando dos alimentos por conta de uma preocupação excessiva com o seu corpo. Então, é um fator externo que acaba influenciando. A pessoa se priva de alimentos que ela gosta para entrar dentro desse padrão e acaba não percebendo que isso está acontecendo. A bulimia também, que muitas vezes ela está associada com compulsão alimentar. Então, a pessoa tem episódios de compulsão, ela acaba comendo demais, sente o episódio de culpa e acaba se purgando por isso. Ela acaba ocasionando vômito ou tomando laxante, como uma punição para ela mesma e para eliminar aquele excesso de peso. Muitas vezes isso está associado até com os fatores psicológicos, que é nisso que a Gilmari acaba entrando nas consultas também. Pode falar. Dentro desses transtornos também a gente consegue ver a obesidade, que ela entra como caracterizada como um transtorno alimentar, mas ela é muito associada ou com compulsão alimentar, sem a purgação, ou com comer compulsivo, comer de noite compulsivamente. Então a pessoa acorda de madrugada para comer. Durante o dia ela come normal e de noite ela acaba compensando essas refeições que ela fez. Interessante. E muita gente confunde a bulimia com a anorexia. Você pode explicar pra gente? Eles acabam sendo diferentes por conta disso. A anorexia a gente acaba se privando da comida, então muitos pacientes não comem absolutamente nada ou comem uma quantidade muito pequena de alimentos que não são muito calóricos. E a bulimia a pessoa come normalmente, tanto que pacientes bulímicos, por muitas vezes eles têm um peso normal, eles não têm alteração de peso, então eles comem normalmente e acabam se purgando depois. A anorexia a gente percebe fisicamente que a pessoa não está comendo, que ela perde gordura corporal, perde massa muscular, então acaba ficando com um aspecto que você já caracteriza na hora de ver mesmo, quando você vê o paciente. E além disso tem também a questão da depressão, né? Sim. Como você mesma falou quando você começou a explicar pra gente sobre o transtorno alimentar, a pessoa ela cria um certo padrão para preencher alguma coisa que não está legal, né? Exatamente. E muitas vezes vai lá descontar, abre a geladeira e vai descontar ali na hora de comer. É uma coisa assim que as pessoas fazem piada, chega a ser às vezes até engraçado, mas a gente nunca sabe o que está se passando na vida das pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente nunca sabe o que é que na real, quando aquela pessoa chega na casa dela, que ela está muitas vezes ali sozinha, o que está acontecendo na vida dela para ela ter um determinado padrão. Como que a gente faz, Sabrina, para tratar isso de uma maneira eficaz dentro desse serviço que você faz em conjunto com a Gilmari? É por conta de tudo isso que é importante a gente ter o tratamento interdisciplinar, né? Eu consigo entrar na parte da alimentação, de quantidade, a gente consegue tratar um pouco do comportamento e a Gilmari vai entrar na parte da psicologia. Então, esse tratamento em conjunto para a gente começar a perceber a pessoa aí se percebendo, vendo as sensações que ela tem, sensação de fome e saciedade, por que ela come aquilo, por que é aquilo naquela hora que ela está comendo, o que aconteceu, tem outro jeito de resolver aquele
aquele problema ou é a comida que vai resolver para mim? Então, isso acaba ajudando o paciente a conseguir mudar de hábito mais facilmente. É um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Claro, né? claro. Não vai ser numa consulta que o paciente vai aprender isso. Claro. Mas aí precisa das consultas periódicas para ele ir se percebendo. Porque a gente está mais ou menos dentro de uma caixinha, a gente se percebe daquele jeito e a gente cria uma imagem de como nós somos e acaba não percebendo a realidade. Então, a gente precisa começar a perceber as nossas sensações, as nossas vontades e começar a comer sem essa pressão de nada pode, em momento nenhum, eu tenho que comer só aquilo naquele horário. Então, por isso que é bem importante a gente começar a tratar em conjunto, né? Porque o ser humano não é só aquele alimento tem tal nutriente. Não, aquele alimento me dá um sentimento. Né, me dá uma sensação, eu estou buscando aquela sensação. Sem dúvida, É pode falar. muito importante o que a Sabrina está dizendo, porque as pessoas que chegam na clínica, muitas delas não têm a percepção que tem um transtorno alimentar, né? As pessoas, elas chegam porque foi encaminhada pelo médico, ou os pais, ou o vizinho, ou o esposo, a esposa incentivou. É muito curioso o quanto que as pessoas não se percebem. E o que ela está falando em relação ao transtorno alimentar, Henrique, está relacionado a uma diferenciação no comportamento. Todos nós temos o comportamento alimentar, porém, quando isso começa a ter um transtorno que vem de uma forma a prejudicar a pessoa, isso é importante deixar claro. Sempre que é um transtorno alimentar, é porque causa prejuízos à saúde física, psíquica, social. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas não entendem, elas não percebem que isso está acontecendo. É verdade. Então, no caso, por exemplo, da anorexia, é muito comum as pessoas que têm esse tipo de transtorno não aceitarem de primeiro momento um tratamento clínico, por não se perceber doente. Então, elas vêm porque o pai, a família percebeu alguma alteração, mas a aceitação desse transtorno é muito difícil para quem passa por as questões da anorexia. A pessoa que tem a bulimia, ela já entende que ela precisa comer e que ela come em determinados momentos excessivamente e por conta de se sentir mal, de culpa, ela tem a necessidade de colocar para fora, tanto por vômito ou algum tipo de diurético ou laxantes, o que ela comeu em excesso. Então, é mais fácil perceber esta questão com as pessoas que têm bulimia, essa percepção, do que com quem tem anorexia. É verdade. E o que vocês percebem assim em conjunto, a hora que, por exemplo, chega uma pessoa para fazer um diagnóstico ali, ela acha que o problema é só nutricional com a Sabrina. Aí ela acaba falando o que está acontecendo, acaba chorando, se emocionando, e aí você identifica que, na verdade, se tivesse acompanhamento da Gilmara junto com você, vocês poderiam fazer um diagnóstico ali, um tratamento mais eficaz. Acontece isso? Tipo de coisa, o que mais acontece é isso. Então, a gente tem um intercâmbio de paciente muito grande, porque tanto ela percebe que o paciente precisa de uma ajuda nutricional, como eu percebo que o paciente precisa de uma ajuda psicológica também. E a maioria das pessoas, a gente acaba percebendo isso, até por conta desse fato do ser humano ser integral, né? Ele não é só uma parte, não é só a parte nutricional, ele tem o fundo afetivo e psicológico também. Então, é muito comum a gente ver as pessoas ou se privando do alimento como forma de punição, ou até mesmo comendo a mais para preencher o vazio que existe dentro deles. E aí, eu não posso entrar dentro dessa área, eu não tenho material suficiente para entrar nessa área. Então, aí a gente precisa do trabalho em conjunto. Da Gilmara. Em alguns casos, há necessidade de também passar com o médico psiquiatra. Né? São transtornos que mexem com questões de ansiedade e depressão. É muito comum pessoas que desenvolvem um transtorno alimentar, seja a bulimia, a anorexia ou os outros, que podemos falar depois, elas irem se retirando do convívio social. Muitas delas não comem
não compartilham de momentos de pequenos prazeres com a família, porque vai ter uma questão de olhar, de julgamento, de pressão, né? Então, elas acabam se restringindo de muitas coisas, e uma das questões da pessoa que tem a anorexia é que muitos dos familiares não sabem sequer como proceder e não percebem também que alguns comportamentos podem acentuar e podem agravar, né? Hoje em dia, a anorexia, ela tem uma mortalidade muito alta. E a anorexia, ela começa na idade da pré-adolescência, no momento em que vai passando da fase de infância, adolescência, até a fase jovem adulto, né? E é muito maior o índice em mulheres do que em homens. Apesar de ter, sim, homens, mas o percentual é muito maior em mulheres. Muito bem. E aí a família, às vezes, ela acha que é frescura, porque não quer comer, porque não gosta. E, às vezes, isso acaba auxiliando e fazendo com que a pessoa continue e Mergulhe reforce mais, né, ali ainda dentro mais daquele problema. esses comportamentos. Pois é, muito importante a gente zelar por aquelas pessoas que a gente tem proximidade, não só dentro da família, mas amigos, né? Estar sempre de olho ali, porque o bem do próximo, o bem que a gente faz para o próximo, verte para a gente também, o cuidado que a gente tem com o outro, de uma certa forma, o outro vai ter conosco também. Sim. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e já voltamos com esta fantástica entrevista aqui com a Gilmária e também com a Sabrina. Fique conosco.